Começamos na aula, sejam todos bem-vindos. Nossa aula hoje tem aqui o tema A cura através da expiação de Cristo. Gostei muito do começo do discurso. Você fez o quê? Eu gostei muito do começo do discurso. Essa escritura que ele colocou de terceiro neto, eu fiquei muito abatida com essa escritura, porque eu vou te falar. Me fala por quê? Porque, sei lá, tipo assim, vá primeiro as pessoas, para depois você chegar a mim, eu não acredito. E tipo, puxar de orelha, sabe? E você sabe, às vezes a gente acha que a gente... Não, que a gente tem que colocar tudo do Senhor em primeiro lugar, Sim. Só que Ele está nas pessoas, né? Como é isso para vocês? Às vezes, para mim, você está no 1. Não é fácil. Não é fácil. E ele faz você desejar inspirar. Se te lembra se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá teu irmão primeiro e conciliar com ele, depois vem a mim, com propósito de coração e de seguirei. Assim, eu começo a fazer com o senhor chegar nele, estou contando chegar nele primeiro, nossa, eu não acho justo. Não acho justo, esse é um sentimento muito comum, né? Eu não acho justo. Eu não vejo necessidade disso, porque eu já estou cobrindo tudo que é requisitado aqui, você está falando para fazer algo maior. Eu não acho que esse é o caminho. Deixa eu só colocar meu nome aqui, porque eu sempre entro no Zoom, não sei porquê, acaba entrando no Zoom, que é da minha diretora. E aí eu gosto de colocar pelo menos meu nome, né? Porque... O seu auxiliar pode. Com certeza. E eu só vejo depois que eu já estou na aula, sabe? Aí falar, não vou fechar agora. Vamos lá, consegui. É bem... Deixa eu ver, acho que entrei em outro discurso. Uma parte aqui do discurso, nesse convite para ser missionário, embaixadores da parte de Cristo, no Ministério de Reconciliação, conforme descreveu Paulo aos Coríntios. As feridas daquele que corrige todo erro. Pede que trabalhemos com ele na desafiadora tarefa de participar a um mundo que não vai controlá-lo de uma outra maneira. E é engraçado que eu pensei nisso, né? Porque o Salvador Jesus Cristo, ele passou por essas situações, mas na hora que ele foi instruir as pessoas, ele usou a situação que ele viveu para dizer, olha, faz assim, ou faz desse jeito, ou faz dessa forma, mas ele usou da compaixão e do amor que ele tem para dizer assim, olha, você consegue fazer melhor, você consegue ser melhor, né? Então, ele trouxe o otimismo, ele trouxe como é que fala para nós o desejo de que, olha, perdoa e reconcilia-se, porque comigo foi a mesma coisa, eu também sofri, eu fui perseguido, eu apanhei, mas eu perdoei, né? Então, você também consegue perdoar, né? Essa sensação que me deu essa mensagem aqui, como se quisesse dizer que se o Salvador perdoou, sendo que ele passou por tanta coisa que ele passou, então nós também conseguimos perdoar, né? Eu fiquei ponderando, eu falo, porque geralmente uma coisa puxa a outra, né? Se o Salvador está tentando mostrar isso para mim, quando eu estou nervosa, ou irritada, ou magoada por ter sido ofendida e sentido um descontentamento com alguém, e aí nos próximos dias chega uma pessoa dizendo, poxa vida, eu passei por uma situação assim, será que eu acho como o Salvador, dizendo, perdoa, esquece, é melhor. Ou eu falo, eu também passei pela mesma coisa, fiquei com muita raiva, mas também não perdoei, não. Eu estou aqui ainda, viu, não? Então,
Eu fiquei pensando, uma coisa puxa a outra, né? Só vou estar ensinando o que é certo. Será que eu estou seguindo certo para ensinar outra pessoa lá na frente? Mas eu sempre me lembro de uma frase que eu usei uma vez, e ele não esquece. Ele fala assim, como é que você fala mesmo? Eu falo, né? A derrota encontra a desgraça. Né? Parece que a derrota encontra, né? Pega na mão e vai junto. Né? E o que a gente aprende com o Salvador é tudo completamente diferente, Sim, né? sim. E o que é mais interessante é a gente entender que ele, com toda a sua divindade, ele nos ensina com os exemplos. Não é vai lá e faz o que eu estou falando, vai lá e faz o que eu fiz. Sim. Que por mais difícil que seja, é possível ser feito, porque eu fiz. O quanto é desafiador para a gente na nossa condição humana, muitas vezes, é enxergar, aceitar e permitir o desafio, né? É um grande desafio para nós. Mesmo, porque você tem que lidar com você mesmo, o seu próprio eu. Né? Você tem dois eu, né? Aquele que quer agir do lado do bem e do lado do mal. Verdade. E muitas vezes a gente acaba sendo mal. Só dessa vez. Deixa a pessoa se Deixa ferrar pra lá. Deixa pra lá, não aguento mais. Nossa, ele fez isso. Não fez nada. Se fosse eu, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, né, gente? Porque sempre vai ter a pessoa que vai ter esse... Eu ia falar dica, mas não é dica. Situação, assim... Fugiu a palavra. Eu Esse conselho ruim. É. A gente tem que ficar atento, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter um conselho, né? Se a gente não souber fazer esse filtro, porque esse filtro, quem tem que fazer somos nós. Né? Para onde a gente quer conduzir o nosso coração, a gente vai encontrar as palavras encorajadoras para ela. Assim como a gente vai encontrar as palavras desafiadoras e também contrárias. Cabe a nós escolher o que a gente vai ouvir, o que a gente vai colocar como a nossa verdade naquele momento. Você vai encontrar quem vai te apoiar a fazer acontecer pro lado bom e pro lado ruim. E aí que entra essa situação da comunicação. Como é que ficar os mandamentos do Senhor? Né? Só um minutinho, João. Ô, Rô, você tá me ouvindo bem aí? Se estiver ouvindo bem, dá um sinal para mim, tá bom? Dá para ouvir você, mas as outras pessoas tá bem ruim para ouvir. Então, peraí que eu vou tentar virar aqui, saber se vai melhorar. Será que vai estar... Vê agora se vai ficar melhor, Rô. Pode falar, João. Então, é uma situação que nos pega muito, porque é uma qualificação. A gente está se qualificando a todo tempo, a todo momento. Né? Então, a cada situação nova que acontece na nossa vida, é o poder de escolha, né? Esse poder de escolha, eu vou ceder do bem ou vou ceder do mal? Se eu ceder do mal, então eu estou me praticando nos mandamentos do Senhor. Mas se eu me ceder ao bem, então eu estou praticando os mandamentos do Senhor. É todo o tempo assim, a nossa vida inteira, essa coisa de escolher o bem e o mal, no poder de escolha. Né? E é isso que mostra se a gente está indo mais para o lado do Senhor ou se a gente está indo menos para o lado do Senhor. Né? Algumas situações da nossa vida. Né? Cada pessoa é uma situação diferente, mas é a verdade. Tudo isso, né? E nem sempre a gente consegue, naquele momento de escolha, como você está dizendo, ter clareza, né? Se aquela escolha está aproximando ou não. Sim. Porque quando você está tendencioso, você vai achar que está te aproximando. Às vezes não você é? fala que o sentimento que a gente tem ou só o fato. Pode ser também, nosso sentimento também pode ser influenciado, né? A gente também pode estar sendo contaminado emocionalmente. Lembre-se das nossas emoções, que elas são viciantes. E a gente tem vícios emocionais. Então, em algumas situações, a gente pode estar com tendência a ter uma emoção que não é a realidade da situação, mas que ela vai, de alguma forma, te fazer se perder no caminho. Você vai se perder no seu caminho por aquele sentimento. Né? Eu estava vindo para cá e estava pensando justamente numa situação. Quando a moça mandou a mensagem
da palestra, né? Pedindo para eu desenvolver uma palestra de resiliência emocional. Quando a gente pensa na questão das emoções, eu gosto de usar essa metáfora para a gente entender um pouco melhor. É como se você estivesse nadando numa piscina. Todo mundo pode nadar na piscina. Só que se você está se mantendo equilibrado emocionalmente, a sua água, ela está límpida. E se você não estiver emocionalmente bem posicionado, a sua água vai estar suja. Qual é a condição? Então, tá com terra, tá com barro, tá com lama. Qual é a condição do nadador ter uma entrega lá no final da piscina? Quando ele está numa piscina limpa e quando ele está numa piscina suja. Completamente diferente. Ele pode chegar lá. Ele tem a piscina, ele sabe nadar, ele tem a água, mas uma está suja e a outra está limpa. É completamente diferente a entrega toda. O ambiente que ele está é completamente diferente. Então, tem muitas pessoas que não se preocupam, não se importam com a questão de emoção. Ah, porque eu tenho uma piscina, eu vou entregar o meu nado. Vai. Mas você está completamente imerso num ambiente que ele interfere diretamente e fortemente no que você vai entregar. Mais pesada, né? Para você, nas braçadas, vamos dizer assim. Fica pesado. Fica pesado. Tá sujo, aquilo ali tá, né? Tá pesado. Já a água límpida, não. Ela tá leve, você tá leve. Você tem uma condição de visualização muito melhor, né? Uma condição visual. Sem dizer que o estado que você se encontra também, né? Ou você vai chegar bem, limpo, ou você vai chegar com uma bactéria, possivelmente, doente, contaminado, pedido. Você entregou, você nadou, você fez o mesmo quilômetro que uma outra pessoa com a mesma manita. Só que o estado que você vai chegar vai ser totalmente diferente. Às vezes as pessoas, como você falou, pensam tanto na chegada, na corrida, no estado, no fazer, no entregar, no resultado, mas esquece de como está a própria região, o próprio local, que você vai trabalhar com isso, que você vai fazer isso. Em determinadas situações, você está fazendo um exemplo muito bom, a gente pode ter completamente um ambiente insalubre e uma entrega no ambiente insalubre. Qual é a mensuração desse resultado? Comprometido, né? Então, às vezes, a gente tem que ter uma visão, e quando a gente para pensar nos princípios do Evangelho, é justamente isso, é o quanto a gente está tendo de entrega no ambiente, qual é a qualidade de ambiente que eu tenho tido. Quantas vezes a gente faz uma oração, você está tão angustiado, você põe o seu joelho no chão, você faz uma oração, na hora que você levanta, nada mudou, mas tudo mudou, porque você se entregou, você ouviu o Espírito, você levantou fortalecido. A realidade não mudou, mas você mudou, né? Então, a gente precisa entender que as emoções, ela é realmente, muitas vezes, até imperceptível. Tem pessoas que nem percebem isso, né? Mas ela muda completamente o cenário em muitas situações. Isso, quando você fala de mudança, pode se encaixar o arrependimento, né? Verdade. Em algum momento você fala, poxa, o que foi que eu fiz? Deixa eu ligar para uma pessoa. Ou, aquilo que eu te falei, aconteceu o quê? Não faz diferente. Ainda mais quando a gente pega um discurso desse que pede pra gente ir primeiro na pessoa, depois, né? Aí eu falo, não acredito. Fugir de lá, tem que voltar lá de novo. Não tem cabimento você chegar e falar, vou me reconciliar com você. Para depois você chegar e dizer, você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão. Ah, mas você fez isso, eu não quero saber, você não pode pedir perdão, você vai me julgar, quer saber o que é isso, eu não vou fazer mais isso. Mas quando você faz isso, você teve a boa intenção e a atitude e a iniciativa. É como se você tivesse pego uma caixa, ó, aqui estão os nossos problemas. Eu vim aqui para resolver com você. A pessoa não quer. O que você faz com aquela caixa? Ou você deixa para ela, né? Você quer resolver. Exato. Estou fazendo o meu melhor. Exatamente. Então, tem situações que a gente devolve o problema para a pessoa, porque não é mais seu. Você resolveu de alguma forma. Não é? Resolva, esquece. Aí já não é mais
E a maioria das situações, quando a gente fala de emoções, é isso que acontece. Quando a gente vai para fazer um estudo, né, agora eu estou fazendo a pós lá, que eu estou estudando de uma outra perspectiva, a constelação familiar. São situações emocionais daquele núcleo. E muitas vezes ele já não é mais seu quando você resolve, mas ele está para alguém resolver. Tem situações que eu convivo dentro de família que não eram boas para mim no passado. Resolvi emocionalmente. Para mim, agora está mais confortável. Mas talvez para minha mãe, para o meu irmão, continue desagradável. Já posso trabalhar de que forma com eles? Com o meu exemplo. Mas não posso falar, faça isso. É assim que você tem que fazer. Porque a gente não manda exatamente. É outra pessoa que vai ter o comando dela, né? Você estava falando que a sua água está suja? Você quer comentar alguma coisa? Hoje você está quieto aí? Tá pensando assim? Eu comi, mas acabou se a Estela fazendo finalização de tudo, né? Eu, uns 2 anos, quase 3 anos atrás, uma pessoa muito próxima da minha família, muito difícil. Falando com ela sobre os assuntos pessoais que perguntaram da casa, nossa, muito ignorante, como sempre. Mas ela falou uma coisa que me deu na alma. Naquele dia eu chorei muito, tenho muita raiva. Porque ela jogou praga nas minhas filhas. Mexe comigo, fala comigo o que quiser, mas quando mexeu comigo, quando fala com os filhos, aí, nossa. Mexeu com o filho é outra coisa, outro nível. E aí aquilo me deu na alma, né? Eu falo que existe a dor da carne, mas que existe a dor da alma. Ela tocou na minha alma. Eu fiquei com muita raiva durante muitos anos. Assim, muitos anos, assim, acho que uns 3 anos. Mas só que eu orava ao Senhor, né? Cuidado, tinha o Senhor, eu conversava com o Senhor, né? Quando eu estava angustiado por causa daquilo, eu conversava com o Senhor. E a Estela, ela passou no templo e pediu o bispo para ser oficiante do templo, né? E essa minha irmã, ela é da igreja. E aí, na quinta-feira passada, a Estela começou a oficiar no templo, oficiante. E a Estela adorou, né, Estela? Nossa, Ai, que delícia! Uma experiência maravilhosa. Mas ela falou para mim assim no telefone: mãe, aconteceu várias coisas, tal, mas tem uma que eu quero te contar, muito interessante. E aí, ao chegar em casa, ela falou: mãe, nossa, a primeira pessoa que eu dei o nome para poder passar no dela foi fulano de tal. E ela me reconheceu e eu falei para ela o nome. Eu falei: nossa, o Senhor responde a nossas orações. Ela pode até não falar: nossa, eu joguei praga no céu, mas ela tem certeza. Um dia eu joguei praga nela. Ou seja, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, às vezes está certo, a gente não precisa ir lá brigar, xingar como eu queria. Ai, eu queria muito xingar, eu queria bater, né? Mas eu me calei. Calei, orei, pedi paciência. Tem seu tempo, né? Pedi o tempo, né? O Senhor também me foi trabalhando bastante. Eu tinha que trabalhar em mim, né? Também. Mas, de alguma forma, o Senhor mostrou os dois lados. Para mim, é como se o Senhor falasse: olha, o que ela falou não faz efeito, e outra coisa, eu solteiro, você é que comanda tudo, então não se preocupe. E a segunda é: mano, você jogou praga? Então, peraí, deixa eu te mostrar aqui. Quem manda aqui sou eu, não é você com as suas coisas. O Senhor mostrou, acho que os dois lados. E às vezes na vida da gente é isso. Às vezes a gente vai se falar em situações que machucam muito. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem Deus que olha para a gente. E sabe o que também acontece? Muitas vezes a gente está em situações que machucam muito e muitas vezes a gente está em situações que nós machucamos muitas pessoas e também não percebemos. Né? Eu tenho parado muito para pensar nisso. Porque a sua natureza, muitas vezes a sua natureza faz isso sem você se dar conta do que foi feito. Né? E não que a gente tenha que carregar o peso disso, mas a gente também precisa reconhecer, nos arrepender e nos libertar disso. Né? E você falando aí, eu procurei uma frase aqui para te falar a respeito disso. Aqui diz assim, ó, é uma frase que está no discurso da Conferência Geral,
o discurso chama Feridos, de outubro de 2018. Ela diz assim: para você, os justos, aquele que cura a nossa alma vai no seu tempo e à sua maneira, tudo com letra maiúscula, porque é do Senhor. Curar todas as feridas. Nenhuma injustiça ou perseguição, nenhuma provação, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma ferida, por mais profunda, abrangente e dolorosa que seja, será excluída do consolo. Da paz e da esperança duradoura dele, cujos braços abertos e as mãos feridas nos receberão de volta à sua presença. E é justamente isso, né? É a medida dele, é o tempo dele, é o jugo dele, é o jeito dele. E ele não cuida só de uma pessoa, cuida das pessoas no sentido, né, de os dois lados têm que aprender de alguma forma. Já viu aquela expressão que diz assim, olha, existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Porque muitas vezes a gente está do outro lado, né? E para a gente aquilo é uma verdade. Então, tem situações que a gente precisa entender que vai ter talvez uma conciliação pela verdade, mas muitas vezes não. E aí tem uma outra frase que diz assim, olha, que é de um outro discurso também, de outubro de 2006. Jesus curou muitos de doenças físicas, mas não deixou de curar os que buscavam ficar sãos em outras enfermidades. Mateus escreveu que ele curava toda sorte de enfermidade e doença entre o povo. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todas. Certamente essas curas incluíam as enfermidades emocionais, mentais ou espirituais. Ele curou todas. Então, a gente precisa entender também que por muito tempo, e isso eu tenho pensado muito nesses últimos dias na minha vida pessoal, por muito tempo a gente vive aquela condição que dá para viver, sabe? É o que dá para fazer hoje. Mas vai chegar um momento que você vai ter condições plenas de viver aquilo que você quer viver, como você quer viver. Então, a gente não pode perder a esperança e achar que a vida vai ser um caos a vida inteira. Né? Porque tem gente que fala, nossa, você pergunta, e aí, como você tá? Nunca ela tá bem. E é tão desanimador que você fala, poxa vida, é tanto que tem um menino lá no serviço que todo mundo às vezes chega num ponto que se afasta dela, porque ela traz tanto problema familiar, que ela traz o clima pesado pro ambiente. Se você tá bem, tá fazendo copo, comendo alguma coisa, ela chega, ai gente, eu não aguento mais a vida com meu marido e o meu filho e tal. Mas toda vez esse assunto, aí você pergunta, você tá bem? Ah, mas você sabe, né? Algumas coisas estão se ajeitando. Aí, tá bom. E você tá super feliz, alegre, a pessoa carrega. Carrega, né? E é interessante saber que um bom dia, tudo bem, às vezes ele é o momento para você talvez falar tenta, né? Tá gostoso, tá com você de bom. Mas nem sempre a pessoa tem preparo e condição de enxergar o bom, ela só vai viver, e o dia que estiver bom, isso é tão difícil, não pode estar, tem que estar ruim. Não fica presa? É interessante, eu lembrei de um caso de uma pessoa que era da igreja, é membro. Toda vez que eu vou na igreja e falo, tudo bem? Como foi a semana? Ele começa a falar mal de uma outra pessoa da vida dele. A semana dele é a pessoa. Não, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa é falsa. E olha como essa pessoa está agindo, mas na semana ela faz outra coisa para o meu pai do céu. A pessoa não sai, né? A pessoa assim, como foi a sua semana? Ele fala nessa pessoa. Como está o seu filho? Como está sua filha? Ele volta nessa pessoa. Aí você fala, caramba, hoje eu vejo essa pessoa. Opa, tudo bem? Tudo bem? Opa, tchau. Não dá nem para conversar. Porque você fala, você quer perguntar de uma coisa específica diferente, e a pessoa volta aquele negócio. Você fala, caramba, não superou. Tem uma frase aqui que é desse discurso que a gente está lendo, do Ministério da Reconciliação, que ele diz assim, ó, eu gostei muito dessa frase. Ele não diz, não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofrestes nas mãos dos outros. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente, deveis-vos envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva. Vou até parar o texto para a gente ir lendo, discutindo. Percebe como
muitas situações, as pessoas revivem o próprio vínculo de relacionamento negativo e isso não está escrito que tem que ser assim. É o vício emocional. Eu já tenho falado de vício emocional com vocês já faz algum tempo. É o vício emocional. É a emoção destrutiva que está impregnada lá no seu jeito de viver. É o seu jeito de viver que precisa mudar. É aquele relacionamento, não precisa muitas vezes sair de perto da pessoa, mas mudar a forma de se relacionar com a pessoa. Às vezes você não tem condições de conversar qualquer coisa com a pessoa, de qualquer jeito, porque a pessoa não tem esse preparo. Ou ela vai falar muito né, e outras coisas. Você viu que você sai de perto, você mudou a conversa. E às vezes a gente tem que fazer isso com muita frequência, e às vezes a gente tem que fazer isso com pessoas muito próximas de nós. E que muitas situações você quer mudar o jeito da pessoa viver, mas não dá. Você tem que mudar o seu jeito de viver com a pessoa. A sua forma de... Gritou aí, gritei. Essa forma que você está falando foi a que eu adotei. Lá em casa eu já falei para todo mundo lá em casa, tá vendo? Semana eu não convivo mais. Não tem essa coisa de ir fazer almoço na sua casa, você faz coisa. Não. É oi, tchau. E assim, é o que dá para fazer. Assim fica saudável para todo mundo. Para mim fica mais saudável. Porque fica menos sofrimento, menos... Então, e às vezes a gente tem que ter... Peraí, que a Rô falou alguma coisa que eu não vi aqui. Peraí. Ah, tá. O que melhorou um pouco. Às vezes a gente tem que ter essa percepção, porque é muito comum a gente querer mudar o outro, enquanto a gente tem que mudar a nossa forma de se relacionar com o outro. Pode falar, Rê. Não, vocês estão falando... Tá indo longe. Algumas semanas eu estava muito criticado. Desde que eu fiquei na missão, acho que a volta da missão é um pouco muito mais difícil. Ai, sério? Hoje eu vou preparar meu Estarei. Pode me chamar. Você vive na missão, é um padrão mais elevado. E são 2 anos, 1 ano e meio, você está lá nesse padrão, e quando você volta para casa, você fala, caramba, o pessoal não evoluiu comigo, entendeu? Aí você fala, às vezes até você acha que, pô, regrediu. Quando eu tava Parece que já não encaixa mais, né? Eu voltei na missão, fiquei uma semana aqui, fui cuidar do meu avô, fiquei 3, 4 meses cuidando do meu avô até me falecer. Ou seja, você não voltou para a realidade. Né? Tocando pau, trabalho, não sei o que lá. Aí foi bater a realidade um tempo atrás. Como que eles chamam isso na missão? Eu fiz intercâmbio, a gente chama de homesick, a gente chama de... O que você fala? Esse conflito que você vive quando volta. Então, não existe muito... Não? Você fala sobre isso? Ok, entendi. Então vai pegando a dica aí, amiga. E aí eu comecei a ficar triste mesmo. Triste, literalmente. Me acurei, fiquei no meu canto. Vai minando, né? Mas, não, porque... não, eu não estava me sentindo em casa. Hoje eu não me sinto em casa. Então eu falei com a minha mãe, você tá bem? Eu não, tudo bem. Você quer fazer isso? Não. Você quer fazer isso? Não. Chegava do trabalho, cama, quarto, banho, quarto isolado. Então, tipo, até o bispo chegou e falou, você não quer um tratamento, você não quer conversar com ela. O psicólogo foi bispo, na boa, não quero. Eu tô mal, tô mal. Se você pagar, vai resolver? Não sei, mas não quero, não aceito, melhor desperdiçar dinheiro da igreja. Não quero, não quero. Aí ele, tá bom. Aí daqui a pouco, umas semanas atrás, eu conversei com a minha mãe. Né? A gente teve uma conversa, e aí eu mudei meu ponto de vista. Né? Eu mudei meu ponto de enxergar as coisas. Né? Porque hoje eu estou morando na casa dos meus pais. Né? Mas eu posso fazer uma mudança, eu posso ter a minha casa. Para mim, eu ia viver nesse ciclo. Né? Então, eu falei, poxa, eu posso mudar, pode ser diferente. Né? Tipo, para mim, demorou 1 ano para mim entender isso. E essa adaptação é muito difícil. Aí vocês falando, né, de visão, não sei o que lá, tá parecendo que eu tô vivendo o meu ciclo. Né? Então... Vamos limpar essa piscina aí. Né? A piscina eu mudei a minha visão. Né? A piscina clareou, a água ficou mais lúcida, eu tô vendo que eu tô com foco, né? Agora eu tô trabalhando com foco. Sair de casa, mesmo que eu não casar... Eu não sei se você chegou nesse ponto, mas já está até para comentar isso pelo que você está falando. Nessa turbulência, né? Porque é uma certa turbulência isso. Você encontra um ponto de motivação, Sim. não é? Sim, com certeza.
E eu não queria fazer mais nada. Agora, então, não, tem que fazer. Eu vou te falar uma coisa. Muitas pessoas que eu vi que chamam de missão tiveram a mesma situação. Eu lembro que teve 3 jovens que na estaca, acho que chegaram antes de você. Eles chegaram de você. Eles chegaram a alugar um apartamento e os 3 foram morar junto lá em São Paulo. Os 3, eu fiquei sabendo que os 3 alugaram apartamento e foram morar junto. E eles chegaram na mesma época da missão. Por causa disso, eles não estavam conseguindo se adaptar na casa. E, ó, eu quero que vocês fiquem um pouco, assim, de coração e mente aberta no que eu vou dizer agora. Não tem a ver com princípio, tá? Porque eu acredito, eu entendo essa questão do casamento logo após a missão, acredito nessa situação, mas em muitas situações, quando a pessoa não tem clareza disto que está acontecendo, que ela não está mais se encaixando naquele modelo, porque ela mudou, ninguém evoluiu com ela, ela mudou, né? Em muitas situações, a pessoa volta e o que acontece? Se afasta ou arruma um casamento, rapidamente casa. Não que não deva acontecer o casamento, mas o casamento ele tem que acontecer como uma nova estrutura se formando, não como você fugindo de uma outra. Você tem que estar preparado emocionalmente para um casamento. Porque o casamento ele já tem os seus próprios desafios. Se você vai para um casamento despreparado, porque você está emocionalmente desestruturado do seu processo anterior, desestrutura o outro. Você imagina quanto tempo essa pessoa precisa ter de trabalho emocional para ela conseguir se recompor? Eu acho que a volta da missão deveria ter um tratamento para os missionários retornados. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Sugere? Pode, não tem problema. Você tem, assim, quando você saiu daqui para ir para a missão, você tinha amigos para ter como uma forma de base para quando você voltar, se manter dentro desse ciclo de amigos? Ou você sempre foi uma pessoa mais reservada? Então, vamos lá. Amigo na igreja, eu não tenho. Porque eu tenho uma idade, mas a minha mentalidade sempre foi diferente. Então, eu sempre fui... pelo menos eu, Ricardo, eu sempre faço alguma coisa com algum foco, com alguma motivação. Sim. Não faço por fazer. Então, eu demorei, acho que 4 anos para poder ir para a missão. Foi com 21. Não, foi 3 anos. Enquanto isso, outros meus amigos já estavam na missão. Eu tinha amigos de faculdade, né? Então, eu tinha amigos na faculdade, só que eles tinham outro modo. Quando eu voltei de missão, os meus amigos retornados já tinham se afastado. Sim. Nunca fui de vir aqui muito na estaca, então não tinha muita amizade com o pessoal da igreja. Então, os meus amigos, minha base de amigos hoje é do trabalho e, no caso, os missionários que serviram comigo na missão. Entendi. Eu pergunto porque, assim, às vezes, quando você tem algumas amizades que conseguem manter essa união, né? De, poxa, esse ambiente, né? Tem um ambiente. Esse ambiente, isso mesmo, esse ambiente. Porque quando chega da missão, lógico, como você falou, você chega tudo certinho, querendo fazer tudo certinho. Mas eu acho que com o tempo as coisas vão ficando um pouco tênue, né? E aí é onde tem um pouquinho daquela coisa, poxa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa assim, ou ir numa festa, num baile, poxa, vai ter um show de um cantor, vocês estão a fim de... Então sempre tem alguém que puxa uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e isso traz um pouco de, acho que de atualidade, ou de tipo, nossa, tô voltando na minha vida. Uma adaptação mais suave. Sim, não tão, né, pesada, tão rígida. Porque eu vejo que a amizade nesse sentido ajuda bastante. Isso quando é uma amizade boa, tá? Isso quando é uma amizade boa também carrega tudo. Mas isso que ele está dizendo vai até um pouco além da questão de amizade, porque é uma questão de ambientação. A pessoa, quando fica fora, que fica 2 anos, né, vivendo uma realidade que é completamente diferente do antes e do depois, você imagina, você ambientá-la de novo. Sim. Então, isso que você está falando, acho que faz muito sentido, de ter um suporte do retorno. Sim, não, suporte. Você já levou isso para o pessoal da igreja? Isso, de repente, pode ser realmente algo a ser trabalhado seriamente. E a forma também, porque eu falei para a Estela. E é muito comum a gente ver missionário retornado afastar. Isso tem muito a ver. Cara, você se demora para você ficar no trabalho dele. Ele era super focado, tinha aquela base de princípio, e você olha para a cara, você se afastou. Isso que ele está falando faz todo sentido. E não tem nada, muitas vezes, a ver com princípios da igreja. Não é?
é uma coisa de desmotivação. Quando eu teve essa turbulência minha, né? Por causa do meu avô, tive que ir para lá, eu fiquei uma semana em casa, resolvendo o problema. Quando meu avô faleceu, voltei, aí eu respirei, mas o quê? Já estava com chamado, já estava tipo, no sumo, não tinha... Então, chamado... Já chegou chegando. Eu acho que essa questão de ter amizade ajuda e ter um tratamento para missionário regional, eu acho que também é legal. Tem que Porque ambientar. a motivação para você enviar a missão é sensacional. Mas na hora de retornar. Já fica a dica aí que vai ter que trabalhar isso. Tem que trabalhar. Não, mas eu já tinha ouvido falar nisso alguns anos atrás. Já tinha percebido também algumas situações. Chega 3 meses. Eu já falei, não, eu já falei com ela. 3 meses você casar, chegar e sair de casa. Nossa, mano. Eu falei pra ela que antes dela... Cuidado com essas metas. Mas eu falei pra ela que quando ela chegar já vai estar pronto. Habilitação, vaga de emprego, cursinho. Profetiza. Eu falei pra ela, vai soltar uma semana. Ai, tá tudo organizado. Não, a gente conversa muito em casa, eu Adolfo, sobre essa condição a respeito dos filhos. Principalmente porque nós dois não somos da igreja de muito tempo, não tivemos nenhuma oportunidade dessa, já chegamos casados. Mas é muito diferente para a gente viver isso, né? Só que a gente tem um filho que ele já fala da família dele, ele vai ter os filhos dele, ele já fala isso. E a gente acha super bonitinho. Eu falo para o ai, né? Como é que isso vai acontecer, né? E a gente tem essa preocupação, porque assim, a missão, eu não tive a oportunidade de ver, não sei do que eu estou falando, talvez eu nem saiba do que eu esteja falando, mas eu acredito que seja uma preparação muito maravilhosa para o jovem, mas precisa ser feito isso para ele, né? Não para uma meta de igreja, não para o orgulho de pais, né? Para ele, né? A gente conversa muito sobre isso. E isso que você está falando faz todo sentido. Até aqui no nosso discurso tem uma frase que diz assim, ó, não abram um precioso espaço em sua alma para os ressentimentos. Porque às vezes a gente vive alguma situação, só que naturalmente a gente deixa um espaço muito aberto para que aquilo crie e cresça dentro da gente, né? Conforme disse Próspero ao arrependimento, Alonso na obra A Tempestade, não nos dobremos sob o peso do fardo das lembranças do que já se passou. Então, às vezes o que a gente passa, ele tem um peso, mas como a gente passa, às vezes fica com um peso muito, muito, muito maior. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a consequência disso pode ser escolhas muito dolorosas, né? E às vezes você olha lá na frente, uma condição de família, de casal, de uma nova família que se formou, que o erro da estrutura daquela família está lá atrás, né? Então, a gente tem que tomar um bom cuidado com isso. Porque quando você fala, tá, mas eu já reparei tudo que eu podia reparar, ainda tem um buraco aqui nesse lugar, o que eu tenho que fazer aqui? Aí você vai perceber, né, que está lá atrás. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de entender onde estão realmente as nossas necessidades. E certamente, onde tiver uma necessidade sua, vai ter uma emoção ali, de alguma forma, ela está enraizada. Ou para um lado bom, ou para o lado ruim. Você tem que abrir aquele pacote e entender o que está guardado ali, né? Como se fosse um Kinder Ovo. Você não sabe se... não sei bem o que está lá dentro, né? Aqui no nosso texto ele diz assim, ó, não vos é... já li esse livro. Não vos é permitido sofrer. Depois nós falamos do embaixador. Aqui ele diz assim, irmãos e irmãs, testifico que perdoar e abandonar as ofensas, novas e antigas, é parte essencial do esplendor da expiação de Jesus Cristo. As novas e as antigas. A gente já tem algumas, já estão tão debaixo da asa que a gente não sabe nem direito que elas são umas ofensas, né? Mas que elas estão ali nos machucando de alguma forma. Que cara é essa? Não é? Às vezes ela já faz parte da nossa rotina e... Ai, ai. Eu não lembro, na folha da última. Mas fala em segundo NEF lá de agora não lembro se é o coração duro.
E aí ele falou, né? Estava com o coração duro, não aceitava o Senhor e tal. E eu lembrei, né? A gente, meu coração está duro. Lembrei. Meu coração está duro. Por causa disso. Vai guardando tanta ofensa aqui de baixo, assim. A gente acha que faz parte da gente. Não faz parte da gente. Né? E isso é ruim, né? Porque quando você ora, poxa, mas meu coração. Quando você para para reparar, exatamente, Né? são ofensas antigas. Aí a pessoa te convida para alguma coisa e fala, não vai dar. Como é que não vai dar? Você não quer ir. Você não quer ir. Né? A pessoa faz aquela comida maravilhosa e te oferece. Olha, você fala, não, obrigado, eu estou aqui jejum hoje. Você entendeu? Seu coração. E ainda para ajudar, que ele diz assim, ó, testifico que no final das contas, essa reparação espiritual pode vir apenas por meio do nosso Redentor divino, que corre para nos socorrer com cura debaixo das suas asas. Às vezes a gente guarda e consolida ali, né? Para essa região do peito. Exatamente. Vamos pegar rapidinho aqui algumas escrituras para a gente essa sala maravilhosa. Mateus 12:15. Quem pode? Depois tem 8:16 também de Mateus, tá? Primeiro Nef, 11:31. Consegue também, João? Alma 7, 11:12. Quem pegou já pode ler. Mateus 12:15. Mas, sabendo, retirou-se dali, e acompanharam-no grande multidões, e ele os curou a todos. Acabou? Depois é Mateus 8:16. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e com a palavra expulsou dele os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos. Às vezes a gente fica com o coração tão rígido, duro, por alguma situação que a gente tem vivido. Deixa eu puxar aqui de novo. Hoje eu tô ruim no celular, porque tem muita coisa aberta, acho. Que a gente tem dificuldade de se reconectar com a palavra do Senhor, com os ensinamentos dele trazer pra gente. Né? Então, às vezes a gente acha que o nosso problema ele é tão grande. E ele é insolúvel naquele momento. A gente precisa realmente testificar e acreditar na expiação do Senhor. E quando você se permite viver isso novamente, porque é um processo que a gente vai viver muitas situações, né? Quando você vai olhar e entender a expiação de Jesus Cristo na sua vida, como você pode tê-la como algo bom para você, você vai esquecer isso muitas vezes, muitos momentos. Então, a gente precisa realmente lembrar da palavra do Senhor, que Ele vai nos purificar, Ele vai nos melhorar, Ele vai nos acalentar, Ele vai nos curar. Ele vai lutar nessas batalhas também. Vai. Durante alguns momentos da nossa vida, ele também vai estar lutando. E quando a gente para olhar um desafio que a gente tem, né? Como em tantos momentos aqui nessa aula a gente olhou para nossos desafios, né? E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de estar junto com vocês nessa aula, porque eu tenho aprendido muito. Às vezes a gente está na vida, na correria, você não tem condição de parar e olhar. Quando você faz, você para e olha, fala, nossa, o que está acontecendo? O quanto isso nos beneficia. Então, isso, a gente tem que aprender a levar esse exercício que a gente tem feito para o nosso dia a dia. Né? Isso pode ser feito pessoalmente, pelas escrituras, num grupo de apoio, ou numa terapia, enfim. O que nós não podemos perder é essa consciência de que esse melhoramento tem que chegar na nossa vida a todo momento. Quer ler o seu? Ele seguirá sofrendo dores e aflições, e tentações e tristeza, e isso para falar e tomará sobre si a morte para soprar as criaturas da morte. E
prendem o seu povo e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se encham de misericórdia as montanhas. Segunda carne, para que saibam, segunda carne, como socorrer o seu povo, de acordo com suas enfermidades. O que a gente pode aprender com essa escritura? Salvador, ele sofreu. E é aquela frase que eu sempre falo, né? Vai dar ruim. Porque ele sofreu. Ele sofreu e ele passou por todas essas coisas que a gente passa, que a gente sofre. Ele sentiu tudo isso também. Mas ele, quando a gente conversa com ele, abre o coração do que a gente está sentindo, ele sabe como nos socorrer. Agora, sabe uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta? A gente que está nessa aula, talvez a gente tenha um diferencial de pessoas que não fazem esse tipo de movimento que a gente tem feito aqui, parar e se melhorar. Vou até usar um exemplo meu. É a gente ter coragem de enfrentar essas situações difíceis, essas emoções ruins, esses sentimentos ruins. Por quê? Porque vai passar. Em algum momento você vai encontrar de alguma forma um reconforto. Em algum momento você vai encontrar de alguma forma a expiação que vai te salvar, que vai te resgatar. Porém, o processo de aceitar e passar é muito dolorido. O processo de você enfrentar as situações e deixar doer, que às vezes a gente não deixa doer. O que a gente faz? O que a gente faz quando a gente quer tirar uma dor? Fica se remoendo. Ou usa uma muleta. Qual é a muleta da dor? Desculpa, né? Às vezes é uma desculpa, às vezes é a comida, às vezes é o choro. O que mais? Às vezes é um vício, uma reclamação, que também é um vício. Tudo engloba um vício, né? Tudo porque o vício é o comportamento viciante, né? O comportamento viciante pode estar em qualquer situação. Essa aqui é endorfina. Exatamente, é exatamente esse o processo. E cadê a sua condição de se permitir sentir? Esse final de semana eu passei por uma experiência relativamente dolorida, mas justamente nesse sentido. Eu sabia que eu ia estar os 4 dias em casa, que a gente não ia viajar nem nada, ia fazer algumas coisas, mas tudo por perto de casa. E eu estava com um processo pessoal que estava me machucando. Mas eu falei, não, eu vou deixar ele vir e ele ir. Então, muitas situações, você não sabe quanto tempo essa dor vai durar. O mal-estar, o desentendimento, o que mais? A angústia. A gente não sabe quanto tempo ele vai durar. E a gente quer o quê? A gente quer um remédio. A gente quer tirar essa dor logo. A gente quer comer um chocolate. A gente quer o quê? Assistir uma televisão e desconectar do mundo. A gente quer tomar um remédio. A gente quer dormir. Porque muitas vezes dormir é a defesa. Não é o sono. Você está se defendendo de algo que você está sentindo. Então, você não quer se permitir sentir. E o que a gente tem aprendido com muita clareza nessas aulas é o quanto o processo é natural, é normal, e a gente precisa criar resistência do sentir, do passar, do sofrer, do se fortalecer. Não é o se chicotear, é o deixar vir e deixar ir. Eu não estou bem, eu estou com uma dor, isso não está me fazendo bem, mas eu sei que isso vai passar. E que muitas vezes essa dor passa de que forma? Olha que você faz uma oração, olha que você se conecta com o Senhor, você ouve o Espírito, você tem uma direção diferente. Você toma uma decisão, né, um posicionamento, você tem uma conversa certa com a pessoa certa, que vai te dar uma direção correta para aquilo. E tentar passar, por exemplo, se eu estou chateada, eu consigo talvez falar, sair da culpa, mas eu sei que isso não foi para mim, e no momento que eu estou triste, vai me aliviar. Mas aí talvez não faça com que a dor vá embora. Ele faz com que a dor vá embora, mas não que ela se resolva. Então, para mim resolver, tentar acolher minha dor. Na verdade, assim, quando você come chocolate ou você compra roupa, você não está amenizando nem o problema, nem a dor. Você está mascarando a dor. Então, ela vai se resolver porque você está escondendo ela mais para baixo. Está colocando ela mais no fundo do baú. Mas é algo que me faz bem. Porque você está fazendo algo que te faz bem. Mônica, então seria assim,
eu deveria deixar essa dor, entendeu? Agora na minha mente. Se eu deixo a dor vir, é como se automaticamente, no decorrer dessa dor, eu posso achar uma solução para ele. Né? Muito bem. E por que que você pode achar uma solução? Porque você está sentindo. E por que que você tá, e por que que você acredita que sentindo você vai encontrar uma solução? Mas se eu sentir, eu não fico pior. Depende, você pode até ficar pior, mas vai chegar uma hora que você vai achar uma solução para ela. E por quê? Vai achar um meio de solucionar ela. Por quê? Porque tudo passa. Não sei. Mas tudo passa, concordo também, mas vamos melhorar essa frase. Vamos colocar mais sentido nela. Porque nós temos uma base pessoal de vida baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para vocês aqui hoje seria completamente diferente se eu estivesse atendendo um paciente que não tivesse base religiosa. Ou que ele não me permitisse entrar no entendimento do que é base religiosa para ele. Então, quando você tem uma expiação de Jesus Cristo, você pode aprender com ela, você precisa sentir. Mas para sentir a dor, então precisa ter remorso, ter angústia, ter tristeza, ter dor. Não, muitas vezes você precisa reconhecê-la. Como eu faço para reconhecer uma dor que está doendo? Você sabe de onde ela veio? Você sabe qual sim. foi o gatilho que desenvolveu ela? Você sabe o que fortalece-a e o que enfraquece-a? Talvez não. Esse é um ponto. Então, quando você identifica uma dor, até tem uma situação que pode valer a pena. Você analisar um pouco essa dor. Por onde ela começou, o que deixa ela mais forte, o que enfraquece essa dor e o que pode ser a solução para que eu não possa senti-la, que eu lide melhor ou que eu não sinta ela mais. Eu vou. Isso aqui, vou te falar que isso aqui vai, na missão principalmente vai te salvar em muitas situações. Isolar, eu vou conversar com ele, a minha dor. Então, fica no seu canto, porque eu estou com dor. Eu não quero. É a forma de você lidar com ela. Mas isso é a forma que eu estou lidando. Essa é a forma que você está lidando, não é a dor em si. Não é a dor que eu estou reconhecendo. Então, tem diferença de reconhecer e de lidar. Ah, tá. Porque eu achava que eu estava me reconhecendo e lidando com a dor que vai se dando um mundinho. Não, é por isso que eu sempre reclamo. É por isso que eu sempre falo. Não, você pode sentir a dor, mas a forma que você... E ela pode sentir a mesma dor com o mesmo nome, a outra pode sentir a mesma dor com o mesmo nome, mas a forma com que cada uma sente, cada uma lida vai ser completamente diferente. E o que muitas vezes você pode agir e mudar é o como lidar com a dor. Talvez você não vai evitar de sentir a dor. Que nem hoje. Vou dar o exemplo da minha filha de novo. Tava lá, moadinha, caidinha, com aquela cara de quem tava com gripe, não sei o quê. E eu me arrumando para vir para cá. E a babá atrás de mim assim, mas você vai? Mas eu vou, eu tenho compromisso. O que eu poderia fazer com ela? Dar o remédio, já dei. Dar o leite, já dei. Dar o acolhimento, já dei. Eu não vou levar no médico agora porque não vai adiantar. Então, a forma que eu estava lidando era em termos de ação. Eu sou uma pessoa de ação. Só que a hora que eu coloquei ela no carro, que eu vi que ela não estava bem, eu desabei a chorar. A babá olha para mim e falou, você está chorando? Acho que ela não esperava que eu chorasse, porque eu estava agindo. Né? Ela, nossa, essa mãe vai mesmo assim, mas ela vai chorando. Então, eu não deixei de sentir a dor, mas eu agi mesmo diante da dor. O que eu poderia fazer de melhor para ela naquele momento, eu fiz. Não tinha mais... Se eu falasse assim, olha, eu preciso levar ela no médico e preciso dar aula na igreja, eu vou ter que mudar o esquema. Não vou dar aula na igreja, vou dar aula online, vou fazer uma aula menor, não vou hoje, vou adiar. Era outra questão, porque a prioridade era levar ela no médico. Mas como ela estava medicada, eu não tinha prioridade de levar ela no médico, porque não ia poder resolver. Eu não ia poder dar 2 medicações em cima da outra. Então, eu ia fazer o que eu podia fazer. Eu não ia usar a situação de não dar aula porque ela está doente. Imagina que eu ia ficar 1 hora do lado dela e ia acontecer o quê? Ela ia chorar e eu também. E a aula não ia ser dada. Não ia resolver o problema. Então, isso é a forma como você lida com a dor, mas eu não deixei de sentir. Entende isso? Entendi. Então, quer dizer que eu posso continuar minha vida aqui na dor, mas buscando uma solução. Buscando uma solução.
Agora eu entendi. Entendeu? Porque eu achava que se eu quero me escapar de algo, eu tenho que colocar coisas boas no que foi ruim. Como? Eu vou sair, gente, bora se reunir. Pode ajudar. E aí, isso era uma forma de amenizar, mas aí depois voltava. Não, isso não é uma forma de amenizar, é uma forma de compensação. Se você compensa, vou usar um exemplo de emagrecimento para ficar mais claro para a gente entender. Olha que eu não falei nome de ninguém, hein? Se fosse falar o nome meu, estava na frente. Mas, ó, por exemplo, o dia que você come muito, nossa, hoje fiei pé na jaca. O que você quer fazer no dia seguinte? Malhar. Ou você malha, ou você passa o dia com água. Água e ovo, água, né? O que aconteceu no final da história? No mínimo, equilibrou. No mínimo, equilibrou. Tá? Mas não resolveu. Porque aquele dia você já jacou. Já foi. 2 quilos já veio mesmo. 2 quilos já veio mesmo. Então, você fez o quê? Você fez uma compensação. Então, sempre que você lidar com a dor, com uma forma de fuga, com alguma situação sendo uma fuga, a comida, o comprar, o sair, ela é uma compensação. Porém, você precisa entender como você está realmente lidando com a dor. Olha, eu estou saindo, mas eu estou entendendo de onde a dor vem, qual foi o gatilho, quais foram os pontos que ela mexeu e o que eu posso fazer de diferente. Gatilho. Como eu posso melhorar essa situação que eu estou vivendo e o que pode acontecer de piorar. Vamos lá, voltar a uma situação aqui. Vamos criar uma situação só para a gente imaginar e para a gente entender. Vamos imaginar que a moça brigou com o namorado. E aí ela está toda caída, né? Emocionalmente destruída. A amiga chama e fala, amiga, que isso? Vamos para o shopping. Vamos passear. Vamos lá. O que ela faz? Ela vai para o shopping, ela come o mundo que está lá dentro, compra tudo que ela tem para comprar. Aí, no dia seguinte, ela acorda depressiva, porque ela está brigada com o namorado e agora com o cartão de crédito estourado. Então, isso é resolver um problema causando outro pior. Que, na verdade, ela nem resolveu, né? Ela só amenizou. Ela passou um pano. Ela esqueceu. Ela passou ali 5 horas, 4 horas no shopping, endorfina e acabou. Então, é exatamente... É aquela frase lá? A gente fala com recompensa, a iniquidade não compensa. Só sei do sucesso no lar lá. Eu também só sei disso. Nem o sucesso compensa o outro da cabeça. Bom, Você já percebeu? Você já percebeu que tem pessoas que elas vivem na compensação? Vício. Aí é aquela pessoa que não consegue sair de dívida, aquela pessoa que não consegue nunca mudar um perfil em termos corporais, de peso, de alimentação, de vício emocional. O ciclo dela de relacionamento é sempre no mesmo estilo, porque ela não sai da compensação, ela não tem realmente uma mudança real de comportamento. Nossa, vou ter que parar de pensar nisso. Quer dizer que acha que a compensação é uma evolução. Nossa, eu estou evoluindo, eu consegui fazer isso, eu consegui cumprir. Não que quem evolua não possa fazer isso, mas você precisa entender como estão esses dois processos. Isso é uma coisa de compensar, porque você realmente tem um desejo de ter, ou buscar, de fazer aquilo. Do que a gente estava conversando hoje. Muitas das vezes, a pessoa abre mão daquilo que sempre desejou devido a uma situação nova que está vivendo, né? A gente estava conversando de uma amiga dela que está namorando. Antes de namorar, ela falava de aplicação, fazer isso, fazer aquilo, entrar na faculdade. E agora começou a namorar, ela não fala mais nada, ela não gosta mais nada, é só namorar. Então, acaba deixando de viver a sua vida, de fazer coisas para si, para viver um momento, né? Que não é muito bom, eu não acho agradável. E aí, já que você está tocando nesse assunto, eu vou ampliar um pouco mais. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes a gente traz relacionamentos para a nossa vida que
faz esse tipo de comportamento virar uma regra, né? É. Quando você vê lá na frente, eu que lido com muitas mulheres, eu vejo isso, lá na frente ela está uma mulher sem estudo, sem experiência profissional, sem independência, e quando você vai conversar com essa mulher, ela é uma pessoa completamente dependente emocionalmente. Então, exemplo, se você tem um relacionamento, você rapidamente procura uma pessoa para tentar compensar aquilo. Não é uma regra isso. Não é uma regra. A gente usou alguns exemplos de situações que poderiam acontecer. É preciso entender cada caso. Por quê? Porque existe o jeito de cada pessoa lidar com isso. No geral, a gente vê que quando uma pessoa sai de um relacionamento, muito rapidamente ela está em outro relacionamento, ou aquele ali já tinha acabado há muito tempo, e ela já não devia estar ali há algum tempo, ou ela pode estar fugindo de uma situação e se colocando em outra. Mas isso não é uma regra. Demanda da pessoa. Né? Porque existem relacionamentos que eles já acabaram há muito tempo, e eles ainda persistem. É engraçado porque teve discurso da gente saber resolver os problemas, a gente saber lidar com os problemas, não com a forma envenenada de lidar, mas da forma correta, sem como é que fala? A forma de julgar o outro, sem essa coisa de fazer as pessoas pisarem ovos, para, né? A gente tem que saber resolver as coisas, saber dar solução para esses problemas, mas sem nos machucar as pessoas. Né? E é muito interessante a gente perceber que, em algumas situações, a gente joga para o outro que é uma dificuldade nossa. Porque a gente enxerga que o outro jogou para a gente uma dificuldade dele. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de enxergar que nós jogamos para o outro uma dificuldade nossa. Né? E é justamente isso que você está falando, de como lidar com os nossos desafios da forma mais saudável. Clareou isso? Clareou. O que mais de dúvida em relação a isso? Anotou o que precisava? Anotei. Anotei, tá tudo. Então, vale a pena a gente fazer, às vezes, essa ponderação em relação a nós, sabe? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente começa a fazer esse questionamento, você vai perceber que muita coisa na sua vida pode ter um ponto de melhoria muito significativo. Porque você começa a limpar a água da sua piscina. Vou continuar nadando, eu continuo tendo ambiente, continuo podendo nadar, mas eu quero enxergar melhor por onde eu estou indo. As coisas se tornam mais prazerosas, né? Quando você sai, aí você começa a fazer algo na sua vida de uma maneira prazerosa, te dê alegria, te dê prazer, não por uma questão de substituto. E sabe o que mais? Além disso, ela se torna fluida. Sabe quando as coisas acontecem? Você fala, nossa, mas foi tão simples, aconteceu, rapidamente resolvi isso, resolvi aquilo, fiz aquilo outro, tomei decisões, parece que eu cresci, parece que eu me desenvolvi. Por quê? Você estava estagnado em alguma decisão e, de repente, você deixa fluir. Só mudou a visão, né? Na missão a gente tem uma coisa chamada inventário de dor. É que você, toda semana, você tem que sentar com o seu companheiro e conversar com ele. Né? O que está bom, o que não está bom, o que você concorda e o que não concorda. Eu acho que isso que você está falando é um inventário próprio que você tem que fazer. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Sim. É a reunião que você tem que ter com você mesmo. Você coloca o espelho com o caderno, começa a anotar. É por isso que está dando errado. Vamos mudar, tá? Vamos mudar. Isso. A gente aprendeu a fazer esse inventário de casais. E a gente faz. Essa semana passada a gente teve uma reunião de inventário lá em casa. Que legal. E assim, não é confortável. Não é confortável. Mas você precisa estar aberto para isso. Tanto de um lado quanto do outro. Mas depois fala, nossa, como a gente evoluiu. Né? Porque você toca em assuntos, por exemplo, eu e o Haroldo, sabe a roda da vida? Nós criamos uma roda de casal para nós. Os 8, 12 pontos, não lembro agora de cabeça, quais são os pontos interessantes. E aí cada um deu sua nota. Completamente diferente uma roda da outra. Nenhuma das duas vão girar sozinha. Né? Mas aí a gente sempre conversa, olha, isso para mim é assim, isso para mim é assado, isso para mim é assim. Vamos subir as médias. Exatamente. Por que a pontuação para você saiu assim? Porque
é quase um inventário. Então, a gente consegue ter esse nível de conversa desde que os dois estejam abertos para isso. Se um não tiver, não tem conversa. Mas a gente precisa estabelecer essas reuniões, essas pautas nessas reuniões de desenvolvimento. Seja ela pessoal, casal, familiar. Porque em reunião familiar, geralmente em reunião familiar a gente faz alguns pontos assim. Mas né? eu acho que chegou um ponto também ruim, né? Mas eu vou acho que tinha que mudar as táticas. Às vezes precisa, né? Às vezes o jeito. Às vezes o ponto de análise não flui mais, né? A gente tem um limite para isso. É verdade. O que mais? Algum comentário mais? Você não leu o seu, né? Leu? Não, acho que não. Vamos lá, para a gente finalizar. Primeiro F 11, 31. E falou-me novamente, dizendo: Olha, e olhei, e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens. E vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstia, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus. E os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Pois é, né? A gente, às vezes, lida com alguns desafios e a gente esquece de quem somos filhos, né? E a gente esquece que ele tem todo o poder. Hoje a gente pode até lembrar, mas a gente acha que a gente não é digno para. Está tão distante. Às vezes o Senhor, às vezes não. Todos os momentos que aconteceu alguma coisa, como a filha de Jairo, Lázaro, né? A multiplicação dos pães, o Senhor ele permitiu que alguma coisa não acontecesse para que ele pudesse depois usufruir seu poder sobre aquelas pessoas. Né? Então, Lázaro, ele poderia ter socorrido Lázaro em 30 segundos, se ele quisesse, mas ele falou: é bom que passe 4 dias, para poder ter certeza de que ele vai trazer Lázaro de volta. Ou a filha de Jairo, quando ela estava doente, ele falou, né, levanta-te, e ela foi e voltou a ter a vida. Ou o leproso, né? Então, todas essas pessoas, elas não pecaram contra o Senhor, elas não tiveram nenhuma culpa. O Senhor sabia das aflições delas e sabia de como que elas estavam sofrendo. E talvez para elas fosse o momento do fim. Tipo, nossa, Lázaro, imagina, morri, e agora? Não vou ver mais as minhas irmãs, ou as próprias irmãs falando que não teria mais Lázaro, e ele vai e volta à vida. Era o melhor amigo de Jesus Cristo. Então, você vê que ele permitiu várias situações para que ele depois pudesse usar a sua cura. Acho que no dia de hoje não é diferente. O Senhor, às vezes, ele permite que algumas dificuldades aconteçam, para quando ele vê a cabeça, a gente poder enxergar que é dele. Nossa, foi o Senhor que me curou, que me salvou, que me trouxe a resposta. Exatamente. O quanto a gente precisa ter a experiência para que a gente possa reconhecer, né? De quem somos filhos. E aí, na escritura ali fala, né, das hostes inimigas, né? E teve um discurso do irmão Zaira, no Fábio Lacerda, ele falando que o inimigo ele muda as suas estratégias, ele muda a sua forma de ação, de agir. Mas nós também temos que mudar nossas fortalezas, mudar fortalezas diferenciadas, para a gente conseguir resistir a essas tentações, né? O inimigo ele nunca vai desistir da gente. Ele sempre vai arrumar um meio, uma forma de nos pegar, nos fazer errar, nos fazer não acreditar, não mostrar que a gente não consegue, não é capaz, porque o objetivo dele é esse, né? Nos destruir. O objetivo dele é fazer com que a gente não acredite que somos capazes de evoluir. E como a gente se sente melhor quando a gente relembra que o Senhor é o nosso Salvador? Então, e é isso que o Senhor quer, né? É isso que o Senhor quer que a gente faça. Fortaleça, né, as suas estruturas, monte uma nova estratégia, veja como você vai colocar, né, os seus pontos de segurança, para que quando as hostes se levantar, estou armado, estou empoderado, né? Para que a gente aguente a tentação, não desfaleça, mas se prepare para a nova batalha. E a gente sempre tem que reconhecer que a nossa fragilidade espiritual ela vai acontecer. Sim. Nossa fragilidade emocional ela vai acontecer. Nossa fragilidade
seja em que nível que for, vai acontecer. Né? Justamente para aquilo que você falou, para que a gente consiga reconhecer o Senhor, o Salvador, o princípio que a gente precisa, né, seguir. E quantas vezes a gente faz algumas coisas no automático? Aquilo que a gente é só mais uma situação que a gente está fazendo, uma coisa que a gente está fazendo, que a gente faz todo mês, todo dia. E, na verdade, a gente precisa, muitas vezes, viver aquilo como uma verdade, não como um automático. É isso mesmo. Né? Acreditar que, nossa, é algo real mesmo, né? Os nossos princípios, eles não são para serem automáticos. As nossas crenças, elas não são para serem automáticas, elas são para ser vivenciadas, porque a gente vai ter mudanças sentidas, exatamente. Nossos convênios, né? A gente Nossos toma o sacramento convênios. e toma mais. Caramba, né? Qual a importância? Então, exatamente. falar, eu vou ir na igreja para tomar o sacramento, mas na hora que você toma, o que você sente, né? Como aquilo te fez melhor naquele dia, naquele momento, Exato. né? Para não ser no automático. Então, a gente precisa viver, né? Não só passar pela experiência, mas viver mesmo, vivenciar aquela certo? Mais algum comentário sobre essa aula? Achei maravilhosa essa aula, excelente, né? Rô, algum comentário por aí para a gente nessa aula? Oi? Algum comentário para a gente nessa aula? Eu acho interessante esse assunto, o Elder Holland, né, que falou com a gente, que você mandou a mensagem lá. Uhum. E às vezes a gente carrega uma mágoa tão grande, é um peso na nossa vida, né? A mágoa. Ela não faz bem para a gente guarda, não sei por quê, né? Que nem aquele caso que ele falou do bispo, né, que não quis dar recomendação para o irmão, e o irmão ficou 15 anos chateado, afastou da igreja. Você vê, uma coisa assim, vamos supor, entre aspas, boba, né? Tudo bem ele ficar magoado. Vira uma pedra no coração. Ele ficou magoado, vai, com razão, talvez. Mas não, para que ficar 15 anos, gente, afastado da igreja por causa disso, né? Então, a mágoa, ela traz muitos malefícios para a gente. O perdão, ele nos livra, ele tira pedras das nossas costas, né? E que bom que você fez esse comentário, sabe, Rô? Porque lá no discurso, vale lembrar que os filhos dele, né, pediu para ele, foi falar com ele sobre isso, né? Pediu para ele voltar, né? E o quanto, muitas vezes, as nossas escolhas, as nossas consequências atingem outras pessoas, né? Sim. Outras gerações. Exatamente. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho uma facilidade de perdoar. Porque, às vezes, também, por eu ter uma facilidade de perdoar, às vezes eu penso, por que a pessoa está magoada comigo? Eu sei que eu não sou perfeita, que eu devo ter falado alguma coisa, feito alguma coisa, mas por que ela está magoada comigo, né? Tipo assim, não era para ficar, porque eu dificilmente eu fico magoada com alguém, né? Aí, às vezes eu não entendo por que a pessoa está magoada comigo. Então, a gente percebe que as pessoas não têm facilidade de perdoar, né? Algumas pessoas, mas é ruim para a pessoa mesmo, né? E para as que estão próximas, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada pela participação, Rô. Foi muito bom o ponto que você lembrou. E é isso, né, gente? Quanto a gente atinge outras pessoas através da nossa forma de criar essas relações. O quanto a gente cria algo que vai passar para filhos, que vai trazendo convívio. Anteriormente foi os filhos que conquistaram o próprio pai, né? E aí não falaram para ele voltar, falaram para ele volta a ser aquela pessoa que educa a nossa família, que termina o lar, que usa para poder fazer uma conversa vinculada, né? E depois também já aconteceu na aula, no ramo, na família. Até também para onde está ser diferente, ser mais
mais unificado, né? Do mesmo modo que a gente também tem dores, as pessoas também têm. As pessoas também têm as dores, né? É isso mesmo. Gente, obrigada pela aula maravilhosa que nós juntos construímos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Deixa eu falar com muito amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem pode fazer a oração para a gente finalizar? Nossa. Filho muito celestial, Pai, somos muito gratos por mais um dia de vida, somos gratos por conhecermos e fazermos parte do Evangelho, somos gratos pelo amor que tivemos, pelo que aprendemos, Pai. Somos gratos pela Mônica ter preparado essa aula para nós. Pai, pedimos que possamos abençoar na volta para nossas casas, possamos chegar em casa de segurança, e nessa semana possamos lembrar de Ti, possamos ter melhores exemplos de seus filhos, Pai. E domingo possamos estar em capela e aprendemos mais de Ti. Pai, nós te amamos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então para a nossa próxima semana vai ser a nossa última aula. Eu pretendo fazer uma dinâmica com a gente. Se vocês puderem todos vir, chamar outras pessoas para virem também, vai ser interessante. E não sei, o que mais vocês querem fazer para a nossa última aula? Comida vai Comida? estar frio, Vamos fazer? Fazer um lanchinho? De repente, cada um traz alguma coisa para a gente comer, uma bebida, pode ser? Então, maravilha. Rô, se puder estar presente semana que vem, será ótimo. Se ela de carona, me fala que a gente já vem junto, tá bom? Espero que eu consiga, sim, com certeza. Então, tá bom. Ótima noite, viu? Um beijo. Igualmente. Beijo. Tchau, tchau. Não é isso, gente.